Olá, eu sou a Cláudia Passos, eu atuo com psicopedagogia e com educação somática do movimento em consultório, em instituição, coordeno uma escola e eu vim aqui para poder apoiar um pouquinho a relação família, criança e escola, considerando o EAD, né? A educação à distância, aí que está começando a se instalar e que pelo menos mais um tempo a gente ainda vai estar nessa experiência. Uma experiência que ninguém estava esperando, nem as crianças, nem os pais, nem as escolas. A gente até a hora, eu acho que começou a questão da pandemia, a gente tinha clareza da necessidade do recolhimento. É muito clara a necessidade do recolhimento, né? Pelo que a ciência vai apontando e também pelas histórias e o histórico dos outros países. E acho que a gente se movimentou rapidamente para esse recolhimento e aí fomos vendo o que isso significava no nosso dia a dia. Acho que já passou um tempinho desse grande susto. Acho que todo mundo, de alguma forma, conseguiu adaptar algumas questões e outras questões não. É muito importante a gente perceber esses dois tempos, né, para a gente ir se fortalecendo, porque a gente tem um poder, o ser humano, né, de adaptação. Então é importante a gente perceber as coisas que estão dando certo nesse processo todo e aquelas que precisam de um novo lugar, de um novo deslocamento. Essa questão do tempo também é fundamental, porque daqui a pouco a gente vai começar a pensar o que a gente vai fazer depois dessa pandemia toda. Quais são os ensinamentos? A gente sai com o quê nessa experiência? Porque claramente essa experiência vem provocar a gente uma percepção muito grande do caminho que estamos escolhendo percorrer. Isso mundialmente, mas eu não estou aqui muito para mergulhar nisso. Mas eu queria continuar firmando um pouco essa ideia na necessidade da gente ter claro as coisas que estão dando certo nesse novo contexto, que elas estão sendo ressignificadas e encontrando espaços, e as coisas que ainda precisam ser melhoradas, lapidadas, encontrado lugar para isso. Porque com certeza a gente precisou se deslocar. A escola precisou se deslocar. A escola, em relação à família e à criança, ela é o terceiro, né? Principalmente para as crianças pequenas. Acho que o que eu vou falar aqui também apoia um pouco as crianças de Fundamental 1, de Fundamental 2, mas bastante as crianças pequenas. E a escola, ela tem um tanto esse papel de dar respaldo no processo de socialização e de aprendizagem, além da família, para além muros da família. E nesse momento a escola precisou ir lá para dentro de casa e precisou manter, precisou ressignificar esse lugar. E nesse sentido, a posição dos pais também se modificou na parceria com as escolas. Então eu acho importante a gente pensar bastante nessa parceria. Eu acho que essa parceria ela tem que se manter, esse diálogo ele tem que se manter, mas não dá para ser algo que invada a rotina e que não tenha um diálogo com a família, com a rotina da família, com a criança, considerando cada faixa etária e considerando bastante a rotina da criança dentro desse contexto. E aí vou abrir uma brechinha pequenininha para dizer que rotina é fundamental nesse momento. Eu tenho feito orientações online e tem muitas famílias que vão acordando e as coisas vão acontecendo. Isso para as crianças menores é uma loucura, elas se perdem muito, elas se desorganizam muito, né? Se não tiver aquelas marcações, acordou, o que vai estar fazendo, no meio da manhã o seu lanche, entre o lanche e o almoço, o que vai estar acontecendo, o almoço, entre o almoço e o outro lanche, do lanche até a hora de dormir, em que momento que eles vão poder mesmo contar com vocês, contar com o pai, contar com a mãe, com os dois juntos ou separado, que momentos que eles sabem que vocês vão estar trabalhando, que vocês vão estar em reunião. Mesmo que isso ele seja um pouco mutável para a criança, as crianças elas estão muito espertas, gente. Elas estão muito espertas. E as escolas, com certeza, se tem alguma coisa que eles fazem com as crianças, é sistematizar coisas, é a rotina. Criança, o apoio da escola na rotina ela é muito grande. Então eles têm essa rotina. Aliás, as nossas crianças aqui de São Paulo, elas estavam extremamente condicionadas a uma rotina. Escola, o balé, a natação, sai, vai para terapia, vai fazendo isso lá. Então, colocar para elas uma rotina muito clara, mesmo que segunda seja outra, que terça seja outra, segunda e quarta se repete,
isso colocar numa geladeira, colocar, né, com um calendário lá, eles vão muito bem. Precisam do adulto sustentando aquilo. Eu acho muito interessante, vai mais um outro parênteses, que muitas vezes o adulto consegue fazer muito bem isso que eu estou falando na relação com o seu trabalho, mas na relação com a criança não. Desiste fácil, a criança ganha facilzinho com alguma coisinha para aquele momento ser um outro momento, não aquele que foi combinado, ou fica meio terceirizado, porque aí ou a babá ou alguém ou uma outra pessoa entra e quebra, né, essa combinação. Mas querendo dizer, configurado um pouco o que eu estou chamando de rotina, o quanto é importante a escola considerar isso e ter uma conversa em relação a isso. E o que eu tenho percebido? Depende das escolas, depende da escola, isso não tem acontecido. Das orientações que eu tenho dado com as crianças que eu tenho acompanhado online, é muito fundamental os pais, nesse momento, darem um retorno para a escola em relação ao que a escola está dando para casa. São poucas escolas que procuram esse lugar do diálogo, porque existe uma primeira questão muito fundamental: o pai não é professor. Esses dias eu recebia, vocês devem ter recebido pela rede social aí, um áudio muito querido de uma criança. Ele fala: professora, meu pai e minha mãe não sabem ensinar que nem você. Não sabe. Ela sabe cozinhar, ela sabe fazer coisa gostosinha. Ensinar desse jeito que nem você faz, ela não sabe. Então, enfim, outros vídeos a gente tem visto muito engraçados até, querendo mostrar que lugar que é esse que a mãe e o pai foram colocados de uma hora para outra e que não está sendo constituído, que não está sendo formado. Então eu tenho visto questões muito claras com os pais nessa nova posição, nessa nova experiência de, primeiro, não ter claro que posição, o que ele é para fazer. Ele não sabe fazer aquilo. Não consegue encontrar um espaço de diálogo com a escola. E aí eu quero dizer o seguinte: procurem a escola, escrevam um e-mail para a escola. Se aquilo não está dando, tirem as dúvidas com a escola. Qual é o mínimo nesse momento necessário para a criança conseguir acompanhar? O que a escola está esperando? A gente vai ter que fazer um diálogo mais próximo, porque senão as famílias vão ficar sufocadas e as crianças também. As crianças que já estavam um tanto coladas na tela, o tempo agora do EAD, né, Educação à Distância, vai instigar as crianças a estarem mais tempo na tela ainda. Isso precisa ser também bastante orquestrado. A gente tem, assim, educadores, né, as escolas que estão preocupadas com esse diálogo. Que papel que é esse da escola nesse novo contexto, principalmente de escola da educação infantil e do fundamental? A gente tem conversado muito sobre a experiência da convivência e da ludicidade, que essa é algo que a gente não pode perder. A possibilidade da gente retomar relações, a gente retomar formas de combinar as coisas, o olho no olho, a escuta, a fala, um falar, o outro ouvir, o tempo da relação. Existe algo muito interessante e possível de acontecer, é cada núcleo ressignificar essa forma de relação, que se dá através do afeto, da comunicação, da experiência e da presença. A escola e o que vem da escola, o trabalho e o que vem do trabalho, ele tem que ser filtrado por isso, porque somos humanos. E a partir do momento que a gente escolhe constituir uma família, viver em grupo, porque tem gente que vive mais sozinho, tem gente que nesse momento não está com filho, está sozinho na sua casa, né? Ou por opção ou não por opção. Mas à medida que a gente escolhe estar em grupo, e esse grupo ele ser um grupo formativo, que é a família para essa criança, o trabalho, a escola, isso tudo está sendo filtrado pela dinâmica da casa, pelos combinados. Então as crianças, elas têm as suas tarefas. A ideia é que o que venha, a melhor ideia que eu acho nesse momento, é que o que venha da escola
considerando a educação infantil e considerando o Fundamental 1, seja algo que estimule as crianças a fazer as suas experiências na casa. Não é para ficar 3 horas num computador nesse momento. Não vai. E é muito importante os pais se posicionarem em relação a isso. É muito fundamental. Porque existe uma briga, uma falta de clareza nesse momento por parte de todo mundo. Que tamanho que é tudo isso? Como é que acontece? O que a gente faz? Como é que cada professor dentro de uma equipe pensa a sua atividade? Ele conversa com outro professor para saber que a sua atividade, quando a criança vai fazer, ela vai demorar 40 minutos para fazer? Será que o professor de português conversou com o professor de matemática, conversou com o professor de ciências, conversou e viram o tempo e viram essas produções? Na grande maioria das vezes, não. Por quê? Porque também pegou todo mundo de calça muito curta. Então, se em casa os pais não puderem acompanhar isso e entenderem, perceberem a hora que está de um tamanho não administrável e que não se sabe, é a hora de escrever para a escola e falar, me ajuda, eu preciso saber como é que isso acontece. Isso eu acho bastante importante para a gente não perder a qualidade de relação e não perder algo que a gente conquistou muito, e não são todos os espaços que tem isso que eu vou falar, que é a experiência na frente dos conhecimentos e saberes decorados com produções específicas. Nesse momento está acontecendo uma coisa muito importante, muito séria, que a gente precisa estar conseguindo falar com as crianças. Os outros vídeos da Humana, tem pessoas muito sabidas aí, dando boas dicas para vocês poderem conversar sobre isso com as crianças, né? Tem uma coisa bem colocada que eu acho que dá para complementar, tá bom? Eu espero que todos fiquem muito, muito, muito bem, com muita saúde, com muito resguardo, e que a gente não perca o ponto da experiência, da comunicação, do afeto e da esperança. Daqui a pouco isso tudo já vai passar. Um grande abraço e até breve.